Olá, hoje eu vou falar sobre os ingredientes de um casamento duradouro. Esse tema me chegou em função de um e-mail que eu recebi, em que uma moça de 30 anos estava muito aflita, percebendo que muitos homens, quando chegam aos 50 anos, trocam as suas parceiras, mais ou menos da mesma idade, por moças da faixa de idade dela. E que, como ela não gostava ou não gosta de homens mais velhos, ela queria saber se, ao se casar com um da mesma idade, também aos 50 anos ia ser trocado ou abandonado. Então, a questão, na verdade, é só uma inquietação que pede uma reflexão sobre os casamentos duradouros. O que define, aumenta as chances para que uma relação possa durar a vida inteira, né? Eu acho que a primeira característica das relações duradouras é a boa escolha, quer dizer, a escolha de um parceiro sentimental com o qual se tem afinidades. Afinidade mais do que tudo de caráter, mas também afinidade de gostos, de interesses, de projetos de vida, de mentalidade, de estilo, de planos, de gostos relativos a lazer, de gostos relacionados com projetos e propósitos materiais. Quer dizer, quanto maior o volume de afinidades, maior a chance de longevidade das relações. A primeira fase dos relacionamentos costuma ser fácil, o erotismo flui com facilidade, quase sempre quando há afinidades, evidentemente afinidade de pessoas que tenham características de convívio fácil, porque dois briguentos podem ter muitas afinidades, mas esses dois briguentos são um tipo de afinidade que não dá certo. Então, aí o indivíduo tem que se modificar para poder ter um parceiro afim que seja compatível com uma vida em comum, não recheada de brigas e às vezes até de tapas, né? Então, quando eu falo afinidade, eu sigo dois indivíduos razoáveis e que tenham muitos projetos em comum e que cultivem esses projetos. A primeira etapa é fácil, volto a dizer, erotismo flui com facilidade, o clima de ternura no início é muito fácil, os projetos iniciais são quase sempre mais ou menos os mesmos, não é? Ter filhos, eventualmente criá-los, estabelecer-se profissionalmente, financeiramente, hoje ambos buscam esse tipo de satisfação. Então, os primeiros 7, 8, 10 anos de casado costumam ser muito fáceis de serem estabelecidos ou instituídos como anos de projetos em comum. Mas isso é um ciclo, e quando se pensa numa vida inteira junto, a gente tem que imaginar que as crianças crescem, que a casa está comprada, que a vida financeira está estabilizada, e aí é preciso que outras afinidades e outras convergências sejam construídas, que se pense mais ou menos da mesma maneira sobre a meia-idade, sobre como gastar o tempo livre que tende a crescer, o tipo de prazeres relacionados com a cultura, com os esportes, com, eventualmente, atividades outras em paralelo, tipo participar de atividades políticas ou de ser membro de atividades de organizações não governamentais, enfim, realmente continuar ativando planos e projetos em comum e tomar muito cuidado num mundo de rápidas transformações para que não haja divergência das rotas, porque essa divergência pode ocorrer com muita facilidade. Ao longo de tantas décadas e num mundo onde os projetos e os estilos de vida e as mentalidades vão se mudando, e a gente mesmo vai mudando com o passar dos anos, é evidente que é preciso uma enorme sintonia, um esforço permanente de manutenção, inclusive do clima de ternura e do erotismo, porque não é automático também, é preciso uma atenção, é preciso cuidado, é preciso se cuidar até fisicamente ao máximo para que tudo possa continuar realmente fluindo. Não é automático, o que é essencial é perceber que não é automático e que para manter esta convergência que no início é mais ou menos fácil, ao longo das décadas, é preciso que o diálogo seja muito presente, seja muito franco, seja muito intenso, e o diálogo é uma coisa diferente de duelo. Diálogo é a gente realmente querer ouvir o que o outro tem a dizer, a gente prestar atenção no conteúdo daquilo que o outro fala, tentar, vamos dizer, não contra-argumentar, quer dizer, não é ouvir tentando
já montar uma defesa para desmontar aquele argumento, mas eu ouvi para tentar entender o que genuinamente passa pela cabeça do outro, o que realmente o outro está pensando e sonhando, ver quanto a gente pode se integrar num projeto ou em projetos em comum em todas as fases, para que definitivamente não ocorra isso, que não é raro. Não é? Que o indivíduo, ou o homem ou a mulher, depois de 10, 15, 20 anos, em comum, comece a haver um vazio de projeto. Porque o amor é o que une as pessoas, mas o que sustenta e mantém o vínculo no médio e longo prazo são os planos e projetos em comum. Planos, inclusive, que tem que incluir, se quiserem pensar na vida inteira juntos, mais para frente até os projetos, eventualmente, de aposentadoria, como é que vão ser os últimos dias, etc. Então, tudo isto é um esforço permanente de conversas e é um esforço permanente também de tentar falar com o outro de uma maneira não só a ouvir, como falar de uma maneira a ser ouvido. A gente tem que ser muito cuidadoso com o modo como fala. Isso é uma das coisas que eu tenho insistido muito. Na intimidade, principalmente, é preciso ser muito cuidadoso. Sempre é bom usar a primeira pessoa do singular, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, tomar cuidado para não falar de um jeito acusativo, você está fazendo assim, não gosto que faça assado, porque essa coisa de acusar o outro quase sempre tampa os ouvidos do outro. Não é? Então, a gente não só precisa ouvir, como precisa encontrar um modo de ser ouvido. Isto aqui cria uma oportunidade de diálogo verdadeiro e não de duelo, de conflito inútil, não de briga, mas de conversas permanentes, para que se possa renovar o pacto de coabitação, o pacto sentimental, o pacto de planos e projetos, além do cuidado permanente com um erotismo que deve se manter, vamos dizer assim, na base de troca de carícias, quer dizer, na base da excitação mais do que do desejo, porque o desejo se esvai, mas a possibilidade de um clima de ternura e de erotismo se sustentar ao longo de todas as décadas da vida em comum é perfeitamente possível e, portanto, o casamento pode sim durar a vida inteira. Bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e vai recebendo todas as informações e todas as novidades que aparecem por aqui. Até a próxima.